Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, as facilidades que podem ser encontradas no mercado de trabalho, mas principalmente as dificuldades que as pessoas com deficiência encontram para se inserir nesse mercado. Agora há pouco nós estamos olhando o significado da palavra dignidade. E nós estamos entrando no dicionário lá e verificando que uma das frases mais corretas que a gente poderia achar para a palavra dignidade seria reconhecimento do próprio valor, ou reconhecer o valor do próximo. Essa é uma das capacidades que a empresa tem que ter para fazer uma empregabilidade digna. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o Adriano Bandini, que é coordenador do programa de diversidade e qualidade de vida do Citibank. Tudo bem com você, Adriano? Tudo bem, obrigado pelo convite, Roberto. Adriano, há pouco mais de 3, 4 anos atrás, este banco não estava nem ranqueado no prêmio Melhores Empresas para a Pessoa com Deficiência. Sim. E no ano passado chegou ao primeiro lugar, ganhou o prêmio de primeiro lugar. Como é que foi feito? Como é que conseguiu-se isso em 3 anos, sair de uma não pontuação, vamos colocar assim, e chegar a primeiro lugar em qualidade de empresa para empregabilidade? Teve um trabalho muito importante na promoção da acessibilidade, então todo o banco, as pessoas que organizam as áreas de recursos humanos e negócios se mobilizaram para o mesmo objetivo, que era fazer um programa de inclusão onde a dignidade fosse a chave, então a pessoa que está chegando desde o processo seletivo, ter a oportunidade de falar melhor das competências dela, encontrar a melhor oportunidade em termos de atividade dentro das áreas e, com a área de diversidade, fazendo a sustentação de qualquer tipo de acessibilidade necessária. Então, ao longo dos anos, patrocinado pelo banco de uma forma global, então a gente tem uma liberdade e há 10 anos que nós temos uma área que cuida desse assunto, uma área de diversidade, mas que nesses últimos 3 empenhou-se para a promoção da acessibilidade em larga escala. Então eu tenho pessoas com deficiência auditiva, visuais, deficiência intelectual, vários tipos de deficiência física que precisam de tipos diferentes de acessibilidade e a conseguem. Então esse foi um caminho importante para conseguir elevar a qualidade e não só crescer a quantidade para cumprir lei de cotas, por exemplo, mas também ter as pessoas trabalhando bem na função que escolheram. Tá, toda empresa que entra nesse mercado pensando somente em cumprir a lei de cotas, na verdade ela não faz um bom trabalho, isso é uma opinião minha. Tá? Quando você entra nesse mercado entendendo que a pessoa com deficiência tem um potencial a ser desenvolvido e que você pode, além de aprender com ela, você pode ganhar com ela, eu acho que muda completamente a figura. É mais ou menos isso? Mudou o conceito ou já existia esse conceito? Acho que mudou o conceito. Conforme a gente foi entrando dentro da prática da acessibilidade, então a gente entendeu que a entrega tem que ser boa. É preciso de um profissional ali, né? E não de uma cota cumprida exatamente. A gente tem pessoas que entram e ficam. Então eu não tenho aquele turnover que acontece em muitas empresas quando pensam só na cota. E com isso eu cresci o número de pessoas com deficiência ao longo dos anos. Por isso a cota conseguiu ser preenchida. Porque a qualidade do trabalho deles consegue aparecer e nascem as carreiras. Então a pessoa se desenvolve, tem promoções, ela consegue ter ali uma conversa com o gestor para ver quais são os cursos necessários para que ela se prepare para um próximo nível e assim por diante. Esse cargo seu de coordenador do programa Diversidade e Qualidade de Vida, ele é ligado a RH, a Recursos Humanos, Sim. certo? Sim. Eu vejo em muitas empresas que RH tem uma luta, uma guerra aberta com todos os outros departamentos com relação a essa questão de empregar pessoas com deficiência. RH sabe que precisa contratar, RH tem consciência de que é bom contratar, de que tem um retorno, mas os departamentos, de uma maneira geral, os gerentes, os diretores, não acreditam nisso porque são técnicos, profissionais que estão ali há 20, 30 anos com uma visão sem amplitude. Então, uma guerra constante. Isso aconteceu com vocês? Acho que aconteceu há alguns anos e conforme as áreas e os diretores foram entendendo do assunto, porque não tem como evoluir sem o patrocínio da diretoria. Então, a gente levou muita informação para as pessoas conseguirem entender o que é o mercado brasileiro, o que são as pessoas com deficiência, que necessidade demandam, tirando o mito, né, da não eficiência e da não entrega,
porque isso é um mito ainda. E conforme eles entenderam que, ok, então vamos arriscar, vamos apostar. Então os projetos puderam nascer, foram patrocinados inclusive financeiramente para existir. E aí a parte mais importante, quem foi contratado mostrou bom resultado. Porque também não adianta a gente vender a ideia de que, olha, senhor diretor, a gente tem e acredita na pessoa com deficiência, então o RH está prometendo algo, mas na hora de entregar, a pessoa que chega não faz a parte dela. Então, os dois pontos, com certeza, são fundamentais para legitimar o programa de inclusão. Quer dizer, o primeiro passo é um risco. Sempre o risco, e grande. Se não acontecer, o diretor vai vir e falar assim, eu falei para você que não dava certo. E aí o RH fica com essa fama por mais tempo. Então as primeiras entrevistas elas têm que ser muito afinadas e muito profundas para que não dê errado. Mas uma coisa importante é assim, tanto o diretor como o gestor que vai receber esse profissional, a gente tem um diálogo muito transparente, dizendo, olha, vai ter coisa que não vai dar certo logo de cara? Vai. Então, a expectativa ela é alinhada mesmo na realidade. Então, a promessa maior do RH é nós estaremos juntos para solucionar o que der errado. Ou seja, certo. Arrisque, né? Não tenha então, medo de arriscar. Houve um treinamento interno. Sim, e ele para receber as pessoas. Ele é perpétuo, nunca acaba. Ah, sim. Tem uma reciclagem constante. Exatamente. Mudou, chegou um gerente novo, ele já entra no treinamento para saber, vai receber pessoas com deficiência. Exatamente assim. As facilidades são essas, as dificuldades são essas, não espere tanto. Isso. Porque eu não sei se você acompanhou, alguns anos atrás, a coisa de uns 6, 7 anos atrás, existia também um mito que as pessoas com deficiência eram melhores do que as pessoas que não tinham deficiência. Por exemplo, Perfeito. Começou o mito do cego no controle de qualidade e aquelas conversas de que o deficiente Exatamente. trabalhava melhor, produzia mais, porque ele focava mais atenção, era a primeira oportunidade, então ele agarrava com unhas e dentes. Isso também era um mito. E atrapalha. Atrapalha bastante, porque aí o gerente escuta uma conversa dessa e fala, vou contratar um super profissional. E vem uma pessoa comum. E aí o desempenho não é aquele tão super esperado e as pessoas acabam não dando oportunidade para novas pessoas com deficiência. Isso é a coisa mais legal que eu estou ouvindo, Adriano. Sabe por quê? Porque tem que ter pé no chão. Exato. Não criar expectativas demais e também não desvalorizar demais. Sabe, é um ser humano que está ali, esquece a deficiência. Deficiência é uma coisa que ela tem que ser colocada de lado, porque se a pessoa entra com o olhar de deficiência, ela entra como coitadinha, como aquele caso que você acompanhou comigo uma vez, de uma pessoa ser contratada num departamento e o departamento caiu a produção porque os outros 4 serviam o deficiente. Exato. Esse é o maior cuidado nosso. Certo. O deficiente entrou para trabalhar e os outros 4 funcionários do departamento auxiliavam o deficiente, ou seja, a produtividade caiu a 80%. E isso então, não ter esse olhar do coitadinho, não ter esse olhar da deficiência, ser um trabalhador comum e também não criar expectativas. Pé no chão sempre. Pé no chão sempre. E uma coisa sobre isso é essa ideia do assistencial, né? Então, poxa, eu vou ajudar a pessoa que chegou na minha área. A ajuda, ela tem um jeito certo de ser feita também. Então, quando eu vou dar essa ajuda, ela tem que sempre ter a premissa da autonomia. Então, a pessoa que vai aprender a atividade está fato quando ela aprendeu sozinha fazer aquilo. Então, as pessoas às vezes imaginam, poxa, mas eu tenho um cego, ele vai ter que fazer um treinamento e o sistema ainda não está acessível. Então, eu vou ter que parar um outro funcionário para fazer o papel de ledor. Como eu resolvo isso, né? E muitas vezes o RH nem sabe que está acontecendo isso. Então, é importante o RH se antecipar para fazer esses treinamentos de gestores e pares, né, todos que trabalham junto, para entender, ok, então eu vou fazer um treinamento uma vez, vou fazer esse papel uma vez, mas a pessoa com deficiência tem que entender, ela tem que se empenhar em aprender para seguir o caminho dela sozinha. Adriano, para um plano desse dar certo, obviamente que tem que ter um plano de carreira, tem que ter progressão salarial, tem que ter valorização do profissional, não ter aquele aspecto de coitadinho, quer dizer, uma pessoa tranquila, normal, que pode já acessar até a presidência do banco. Para que isso aconteça, na entrevista da procura de emprego, você também tem que deixar claro para o cara que você não vai contratar porque ele é deficiente, você pode reprová-lo.
na contratação. Isso mesmo, é competência para o que ele vai se propor a fazer. Mesmo que você não esteja cumprindo a lei de cotas, você chega lá uma pessoa com deficiência e você percebe que ela não está apta a exercer o cargo para o qual está aberto, você vai reprovar. Sim, vou reprovar. Não tem esse assunto de que é deficiente está dentro. Não. E quem está dentro não tem estabilidade, tem que continuar trabalhando e entregando bem. Certo. Isso é muito importante. Ele tem que ser substituído por uma outra pessoa com deficiência, mas ele também não pode folgar porque vai sair fora. Exatamente. E isso faz com que ele se esmere em ter um olhar maior no futuro da carreira dele. Sim. E aí a gente equaliza as oportunidades para pessoas com e sem deficiência. Tem um projeto, que eu acho que é o Projeto Somar, ele tem um desafio porque ele trabalha com pessoas com deficiência intelectual. Que se você olhar o mercado, é a que menos é contratada, mais preconceito, menos crença de que é capaz de produzir e trabalhar com pessoas sem causar problemas. E exatamente nessas entrevistas a gente fala, poxa, mas o Projeto Somar trabalha com pessoa com deficiência intelectual, vai facilitar alguma coisa? Não é facilitar a palavra, a gente vai avaliar sim diferente, porque a expectativa daquela vaga, ela inicialmente é de aprendizagem, então a pessoa vai chegar para aprender a atividade. Porém, ela tem que ter aquele perfil já. Então, não é qualquer pessoa com deficiência intelectual que só por ter essa deficiência está dentro do Projeto Somar. Tem que haver o envolvimento do presidente até a base da estrutura? Sim, o patrocínio principal é esse, de cima para baixo, com muita clareza. Se for só um departamento, ou uma parte, ou uma subsidiária, uma ala do banco, ou seja, se ela estiver fragmentada, não existir uma estrutura inteiramente dedicada a esse assunto, não dá certo. Não dá certo. Vira uma ilha de pessoas tentando fazer algo e quando essa pessoa tentar levar para as outras áreas é muita barreira, é impeditivo, porque a rotina é intensa, é tudo muito rápido. Então, o patrocinador principal desse projeto sempre é o CEO e os diretos deles. Então, esses são os grandes viabilizadores de um programa de diversidade. Algum amigo de casa, uma amiga de casa poderia estar pensando assim, poxa vida, mas vocês não têm dó da pessoa com deficiência? Né? É exatamente nisso que o programa Diversidade bate há 3 anos. Nós não temos que ter dó da pessoa com deficiência, nós temos que dar dignidade à pessoa com deficiência, nós temos que dar oportunidade de trabalho, oportunidade de inserção social, oportunidade para que ela cresça, para que ela se reconheça como pessoa que tem valor, que tem potencial que pode ser desenvolvido. E a partir do momento que você não dá essa moleza, a partir do momento que você não dá essa cancha, né, diminui ali o fator de aprendizado, diminui o fator de responsabilidade na hora da entrevista, você considera ela como pessoa que tem capacidade, ela tem que buscar, então você faz com que a pessoa com deficiência cresça. Então, aqui o programa Diversidade sempre bateu nessa tecla, não tem coitadinha, a gente não vai dar moleza, a gente vai ajudar para que a pessoa tenha melhora da qualidade de vida. É isso mesmo. E eu acho que um exemplo importante, qual a diferença de dar essa autonomia e cobrar dela a parte que a pessoa tem que entregar e, ao mesmo tempo, a acessibilidade entrar. Acho que uma questão de carreira da pessoa com deficiência auditiva que a gente percebeu ao longo dos últimos 2, 3 anos. Então, na avaliação de performance, todo funcionário tem a sua avaliação de performance, né? Com e sem deficiência. A gente percebeu que a pessoa com deficiência auditiva tinha uma avaliação um pouquinho menor do que outros. E aí eu fui entender o detalhe. Então, eu entendi que na hora de definir metas, então todo funcionário sabia sua meta no começo do ano, passa por uma revisão no meio do ano e aí no final você tem a avaliação disso. Os auditivos perdiam um pouco da informação porque não tinha, por exemplo, intérprete de Libras na hora de definir as metas. Então, o surdo entrava numa tarefa achando que entendeu qual que era a tarefa, mas não era bem aquela que o gestor quis explicar. Adriano, eu vou pedir só uma licença para você, nós vamos ter que ir para um rápido intervalo, você continua explicando sobre essa questão que eu considero importante. Perfeito. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com Adriano Bandini, que é coordenador do programa Diversidade e Qualidade de Vida do CIT. Adriano, você estava no primeiro bloco terminando uma explicação, eu tive que te interromper.
Sobre a questão dos surdos nas explicações sobre a questão de alcançar a meta. Perfeito. A falta de acessibilidade, então, para as pessoas surdas no começo do processo, né, no começo do ciclo, atrapalhou a avaliação no final. Então, o que a gente fez? Colocou o intérprete de Libras à disposição, falou, olha, vai definir meta, vai aprender uma atividade, vai fazer um treinamento, vai ter reunião diária, tem que ter o intérprete junto. Mesmo as pessoas com deficiência prometendo que conseguem entender com leitura labial, mas a gente quer garantir a acessibilidade e aí o gestor aprende a usar isso. Então, feito isso, no ano seguinte a gente refez, né, a comparação, resolvido. Quer dizer, tem que ter um feedback da pessoa que tem surdez para saber se ela realmente entendeu o que estava sendo conversado, falado, cobrado ou colocado como meta. Sim, e o RH tem que provocar isso, porque às vezes ela tem medo de perder o emprego se ela fica dizendo, acho que eu não entendi, acho que eu não entendi. Então a gente, como Recursos Humanos e Diversidade, provoca para que ela faça, se sinta à vontade de dizer, olha, o que eu entendi foi isso, até que realmente os processos fiquem claros. Eu quero entrar com você na questão da crise Perfeito. Econômica do Brasil, mas antes eu tenho duas coisas para perguntar para você. Primeiro, normalmente as empresas, quando fazem treinamento dos seus diretores, dos seus CEOs, sei lá, né, gerentes, eles falam, nós estamos investindo. Quando vai fazer um treinamento de pessoas com deficiência, fala, nós estamos gastando. É completamente diferente a ideia que se tem, né? Eu estou jogando dinheiro fora quando você fala, estou gastando. Pois é. Quando eu estou investindo, significa eu estou querendo um retorno daquilo. Essa concepção também teve que ser mudada? Sim, a gente tem uma conta bem fácil de explicar, que é a seguinte. O custo em encontrar uma pessoa no mercado, fazer o processo seletivo, então a hora da entrevistadora, da consultoria para tudo isso. Depois a hora do gestor que vai entrevistar os 3 candidatos, pelo menos. Processo de admissão, a curva de aprendizagem, a pessoa vai demorar até 3 meses para entender o que ela tem que fazer na empresa. E depois, no final, se isso der errado, né, custo de desligamento, risco trabalhista envolvido, tudo isso é muito mais caro do que eu investir nas palestras de sensibilização e acessibilidade. Ok. Então a conta fecha. Você escreveu num artigo recente seu da revista Reação que algumas empresas tremem na base quando se fala em gastar para adequar a empresa para receber as pessoas com deficiência. Realmente aí tem um custo maior. Você tem que fazer acessibilidade física no prédio, você tem que fazer treinamento do pessoal que vai receber os deficientes, você tem que fazer treinamento de móveis, de computadores e tudo mais. Mas você tem uma sugestão para que isso diminuísse. Qual é? Eu tenho que explicar bem isso porque acho que é um compromisso da sociedade, então da área pública, da área privada, do terceiro setor. Tudo aquilo que é investido em acessibilidade, seja a compra de equipamento, tecnologia assistiva ou o desenvolvimento das pessoas com e sem deficiência, é a responsabilidade do governo e da área pública, eu vou dizer assim, Secretaria do Trabalho, Secretaria da Educação, que deveriam entregar isso naturalmente, mas também da área privada, que está contratando e vai capacitar para aquela atividade. Então, quando a gente entra nesses detalhes de acessibilidade, eu ainda estou equalizando a comparação entre uma pessoa com e sem deficiência. Então, esse gasto com acessibilidade deveria ser dedutível, pelo menos, de algum imposto, seja imposto de renda ou algum outro que o poder público teria que avaliar. Então, se um empregador tem que escolher uma pessoa com deficiência e sem deficiência, e a com deficiência vai gerar compra de software de voz, sei lá, custa 2, 3 mil reais cada licença. Compra de uma mesa adequada. Exatamente, grandes alterações ergonômicas. Ele vai tendenciar para quem não tem deficiência. E aí acaba tendo a desigualdade que mantém fora do mercado quem tem deficiência. Então o governo ele precisa entrar nisso e precisa equalizar com a responsabilidade dele. Então a sugestão seria, vamos colocar a Fiesp na brincadeira. Perfeito. A Fiesp entrar numa discussão com o governo para que, se a empresa que está contratando pessoas com deficiência está fazendo uma discriminação, vamos colocar assim, por causa do gasto, né? Olha, eu vou fazer opção para a pessoa que não tem deficiência, porque se eu contratar a pessoa com deficiência, eu vou ter que comprar equipamento novo, eu vou ter que fazer uma rampa de acessibilidade, eu vou ter que somar esse gasto, negociar com o governo pelo menos uma isenção de imposto sobre todo esse gasto. Isso ajudaria bastante. Ajudaria muito. Fica aí a sugestão. A concepção da lei de cotas do Brasil, ele pune quem não cumpre, né? Outros países, eles incentivam fiscalmente quem faz.
Poderia ser um equilíbrio, poderia ter a multa para quem não cumpre, mais algum tipo de incentivo para quem faz. E um outro item na indústria, principalmente, Fiesp e tal, equipamento de segurança. Então, uma luva, por exemplo, de proteção individual, se a pessoa não tem dedos da mão, aquela luva que era para proteger pode virar um risco, porque eu tenho partes dela sobrando. E aí o equipamento de segurança não tem tanta flexibilidade e personalização quanto deveria. Então, muitos empregadores têm medo de contratar pessoas com deficiência para determinadas funções, porque o EPI, esse equipamento de proteção individual, não existe acessível. Então, outro nó que o governo tem que ajudar. Teria que ser feito caso a caso. Caso a caso. Também um gasto a mais. Então, Exatamente. seria uma conversa entre as empresas, as indústrias de uma maneira geral, vamos colocar o nosso representante das indústrias, a Fiesp, como nós já citamos, que fizesse uma discussão com o governo para que esse tipo de equipamento, para que comprovadamente a empresa tivesse um gasto a mais para a contratação de pessoas com deficiência, tivesse algum tipo de contrapartida do governo. Seja um desconto em imposto, fosse em ICMS, ou IPI, ou Isso imposto mesmo. de renda, alguma coisa para que facilitasse a vida da pessoa com deficiência no ingresso ao trabalho. Isso mesmo. Tá. Nós vamos ter que partir para o final, hein? Quantos programas diferentes tem o banco hoje? De diversidade tem 6 pilares, pessoa com deficiência é um deles. E dentro de pessoas com deficiência eu tenho 8 projetos diferentes. Então, 8 projetos que vão, um para a pessoa com deficiência auditiva, visual, intelectual, e aí o projeto Somar é o que cuida da pessoa com deficiência intelectual, aprendiz com deficiência, estagiário com deficiência, capacitação de pessoas com deficiência, então montamos turmas específicas para alcançar determinado grau de competência e habilidade. E jovem aprendiz? Jovem aprendiz, que já é uma lei por si só, com deficiência. Então eu já treino naturalmente, primeiro emprego de muitos deles, o aprendiz para quando terminar esse ciclo poder ser efetivado já como pessoa com deficiência. Por isso que se chega ao primeiro lugar. Quando você abre o guarda-sol e cobre todas as possibilidades, você envolve toda a sociedade, ou seja, você trabalha realmente com diversidade, né, com todas as diferenças que existem, realmente você tem que chegar no primeiro lugar. Agora vamos chegar lá. Nós temos problemas financeiros, econômicos no Brasil. O que você estava explicando é o seguinte, a empresa precisa de lucro, precisa cortar gente. Às vezes. Temos 1 minuto para falar sobre isso. Pessoa com deficiência que não se esmerou, não chegou lá, o custo-benefício dela não está dando certo, vai ser cortado do mesmo jeito. Vai. Aí a realidade é igualitária. Então, pessoa com e sem deficiência, competência, a entrega do resultado dela é o que vai dizer. Se a pessoa cresceu, continuou se desenvolvendo, criou novas habilidades, ela tem uma chance enorme de se manter no emprego dela, em qualquer área e setor da economia. Mas se ela ficou parada naquele mesmo emprego, não se desenvolveu, não buscou outras competências, esperando que a empresa fizesse por ela, a chance dela ser desligada com outras pessoas, principalmente quando os setores inteiros às vezes fecham, é enorme. Então, é igualdade nesse item também. Ok. Então fica o recado aqui para as pessoas com deficiência, que essa crise pode ser talvez uma porta aberta para você pensar melhor e se esmerar, procurar qualidade dentro do seu trabalho. Nós conversamos com o Adriano Bandini, coordenador do programa Diversidade e Qualidade de Vida do Citibank. Obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado pelo trabalho. Acredito que vocês devem ter muitas pessoas com deficiência lá, que hoje estão crescendo como pessoas com dignidade e tudo mais. Mais de 270. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade e nós te esperamos na próxima semana. Um abraço.